A tecnologia evoluiu tanto que hoje em dia é até estranho atender uma ligação ou ligar para falar com alguém. Nossos avós e pais talvez ainda façam isso, mas a tendência é que com o crescimento do WhatsApp e outras redes sociais que facilitam a comunicação, as ligações se tornem cada vez mais obsoletas. Vai dizer que quando você recebe uma ligação, já não pensa de cara que é alguma empresa chata de marketing que vai te oferecer alguma promoção ou alguém do presídio para te dar um golpe. Pode ser, mas pode ser também que seja o outro mundo tentando se comunicar com você. Os números que irei mostrar nesse vídeo não devem ser discados e muito menos atendidos, pois segundo as lendas que os seguem, você não terá muita sorte sendo um curioso. Pode ser real, podem ser apenas lendas, mas para que duvidar e ser o idiota que morre primeiro num filme de terror? Por anos, pessoas em todo o mundo têm recebido mensagens assustadoras e ligações dos números de telefone 666, 666, 6666 ou 1 e o resto desse telefone. Algumas pessoas acreditam que esses telefonemas vêm do diabo. Em muitos casos, as ligações não aparecem na conta telefônica da pessoa que recebeu. Um relato conhecido que cita esse número foi o seguinte: certa noite, estávamos em um carro indo para casa quando nosso amigo recebeu uma ligação em seu telefone celular. A tela mostrava 666 como código de área e o resto somente número 6. Ele nunca tinha atendido esse número. Até brincamos, falando que era o diabo que estava ligando para ele direto do inferno. Vários minutos depois, ele recebeu uma mensagem de voz. Essa foi a mensagem de voz mais estranha que já ouvi. Parecia uma voz rouca e havia muita estática no fundo. A mensagem foi apagada horas depois e não havia nenhum sinal dela em sua conta. De acordo com uma lenda urbana na Tailândia, 999 é um número amaldiçoado. Se você ligar, perceberá que a linha atenderá, mas ficará muda. Nesse momento, dizem que você pode fazer um desejo que ele será atendido. No entanto, você morrerá logo depois em um acidente completamente estranho. No Paquistão, correu uma lenda que várias pessoas diziam umas às outras para não atender ligações de números que apareciam na tela em vermelho. Normalmente, nos celulares, quando você recebe uma ligação, uma tela é exibida junto com o número escrito, normalmente em uma fonte preta. Mas nesse caso, as pessoas recebiam a ligação com um número em vermelho sangue. O número era aleatório, mas sempre em vermelho, e os paquistaneses alegaram que eram números de telefones amaldiçoados ou chamadas da morte. Aparentemente, se você atendesse a chamada, ouviria um sinal de alta frequência que causaria uma hemorragia cerebral, matando você instantaneamente. Houve relatos de que dezenas de pessoas já haviam sido mortas ao atender chamadas desses números sinistros. No Japão, o número 090, 4444, 4444 era conhecido como o número de Sadako. Se você ligar para o número, deverá ouvir algum ruído estranho e assustador. Dizem que quem ligar para esse número morrerá em uma semana. No Japão, o número 4, Shi, soa como a palavra morte. Sadako
era o fantasma dos filmes O Chamado. Então, no fim das contas, é possível que esse número tenha sido criado pela própria produtora do filme para promovê-los. Na Bulgária, acredita-se que o número de telefone 0888-888-888 seja amaldiçoado. Dizem que quem tiver um celular com esse número ou receber uma ligação dele terá uma morte horrível. O primeiro homem a possuir o número morreu de uma forma agressiva de câncer. O segundo homem foi morto a tiros na rua. Quando o terceiro dono do número também foi morto a tiros na rua, as pessoas entraram em pânico e a operadora de telefonia móvel da época, a Mobitel, que tinha os direitos desse número, teve que suspendê-lo. A partir desse ponto, qualquer tentativa de ligar para um número estranho resultou em uma mensagem pré-gravada que simplesmente dizia: telefone indisponível. Em alguns países asiáticos, as pessoas alegaram que o número de telefone 1 e o resto composto de vários zeros fazia parte de algum tipo de culto satânico. Se você ligasse, ouviria uma voz masculina dizendo que se não ligasse para mais 15 ou mais pessoas e falasse sobre o número maldito, você morreria. Esse número foi criado para promover o filme de terror Carrie, a Estranha. No final do trailer do filme, dizia "Ligue para Carrie", e o número era exibido. Quando você ligava, um número diferente te ligava 3 vezes de volta com mensagens assustadoras. A primeira é um grito de terror, a segunda é um canto assustador e a terceira é um sussurro macabro. Pessoas que eram crianças na década de 1970 afirmavam que no Reino Unido havia um número misterioso que podia ser discado gratuitamente em um telefone público. O número era 2020-2020. Quando a ligação era atendida, você ouvia uma voz de uma mulher dizendo sem parar: "Ajude-me, ajude-me, Suzy está morrendo." Eis aqui um relato. Em 1975, quando eu tinha 9 anos, algumas das crianças com quem eu andava insistiam que todos nós fôssemos nos orelhões mais próximos para ligar para um número estranho que não precisava de cartão telefônico. Era gratuito. Quando ligamos, ouvimos claramente uma mulher falando: "Ajude-me, ajude-me, Suzy está morrendo." De novo e de novo sem parar. Às vezes ela dizia: me ajude, Suzy está se afogando." Sempre na mesma voz monótona. Por vezes, nos assustávamos e corríamos de volta para casa. Pessoal, o vídeo vai ter que ficar por aqui. Meu celular tá tocando. Até a próxima. Obrigado.